Uma coisa que é interessante são esses métodos de extensão que a gente até usou aqui no nosso úteis aqui, né? Quando a gente pediu para o ChatGPT fazer essa função, ele usa um método de extensão, que é o que você tem uma classe estática, um método estático receber this aqui. Esse this quer dizer que quem vai chamar esse cara vai ser um enum. Então, por isso que eu posso chegar em qualquer enum e fazer isso. Eu poderia ter aqui um string extensions, outra classe aqui. E aqui ele retorna uma string também. E o nome da classe é A de Fernando. Só que ao invés de ser em enums, vai ser numa string. E ele retorna esse valor mais uma string do Fernando. Ou seja, qualquer string eu posso usar esse cara aqui. Qualquer string eu posso usar. Se eu chegar aqui, falar que var nova string é igual a builder vc application var string lembra igual a nova string ponto add. Aqui, já apareceu aqui. Se eu der um break aqui e ver o valor da string Fernando, vai ser essa mais o meu de Fernando aqui. Então, para isso que serve o método de extensão. E eu posso fazer isso com esse cara aqui, que é o que é feito, né? Que é o pessoal do próprio C# faz. Por exemplo, quando o cara fez esse get connection string, ele botou esse cara aqui, quem vai chamá-lo vai ser um cara do tipo configuration. Então, quando eu boto configuration, eu posso dar um get connection string aqui. É um método de extensão. Então, eu posso ter um método do jeito que eu estou chamando esse cara aqui, fazendo assim, um método normal, né? Então, eu dou um infrastructure, ponto, add infrastructure, porque é um método dessa classe. E eu também posso ter ele desse modo de extensão, assim, que é só eu chegar aqui, ter uma classe estática, ter um método estático que recebe um this. Aí ele vai falar assim, que quem chama esse add infrastructure é um services. Posso fazer isso aqui também no meu add do application, né? Faço um this service collection, só que aqui tem que ser uma classe estática. Eu fiz ela abstrata, estática. A classe tem que ser estática também. E olhando para cá, ele já vai dar a sugestão aqui, ó, to extension method invocation. E aí ele invoca desse jeito. Ou seja, ao invés de eu passar o argumento na frente, eu passo atrás, porque eu sei que quem recebe esse cara é um service e eu posso passar ele para a parte de trás. Né? Eu tenho aqui nesse add application de services, ou seja, quem vai chamar vai ser o cara anterior a ele que vai ser o argumento da função. Make PDI X methods. Pronto, então esse foi a nossa branch de adicionar o DDD. A gente tinha um projeto com uma solução com um projeto só, um controle bem abarrotado, né, de tarefas. E agora, se a gente olhar o nosso controller, ele está bem mais limpo, né, de tarefas. Inclusive, quando eu tenho no controller esses registros de use case, como do mesmo modo que eu tenho um from body,
eu vou ter também eu posso usar um from services e pegar esse use case aqui nessa função. Ele já vai fazer essa injeção automática aqui para mim. Eu falo assim, from services, falo que eu recebi esse cara aqui. E aqui eu uso esse cara aqui. Mesma coisa para o meu get all. Eu falo que eu recebo dos serviços. Eu recebo dos serviços e não do meu e não da minha variável interna. Mesma coisa do meu get by ID. Get by ID use case. E aí eu posso tirar esse cara aqui. E nosso controle ficou ainda mais limpo, né? Ficou bem melhor do que estava antes. Ele só recebe a requisição e passa a resposta. Para ver quem ainda está funcionando normalmente, depois da mudança do service. Aqui normal, registrar aqui. Beleza, registrou. Status 201. Então, comentar isso também. Add from service. Então a gente adicionou os projetos, né? Corrigiu a referência deles. Tinha muita coisa para ser corrigida. A parte de adicionou os use cases, corrigiu os namespaces aqui, né? De cada projeto. Adicionou aqui, por exemplo, se eu pegar aqui o meu projeto de infrastructure, se eu pegar o prod dele, a gente adicionou as bibliotecas que precisam, né? Hint Framework. Aqui no meu projeto de application, eu adicionei o Fluent Validation. Depois eu coloquei aqui dentro da aplicação aí fluxo contas aí Unit of Work. Eu implementei esses caras aqui lá no meu projeto de infrastructure. Eu fiz o DB Conta interno, então a gente fez essa mudança aqui de colocar todo o add DB context e também aquela adição das interfaces aqui, a gente passou para o meu Add Infrastructure, essas duas interfaces aqui. Depois fez a mesma coisa para o Plug Application. Fizemos os Extension Methods, né? A chamada no Gato ficou assim, ficou bem mais coerente. E a gente reduziu bastante o nosso controle por meio usando essa flag aqui, from services, né? Não precisou nada de todas essas injeções aqui. Se a gente voltar para o nosso projeto main, que só tinha uns dois, a gente já pode fazer um merge dessas mudanças aqui. E testando no main, vai ver que vai estar tudo funcionando do mesmo jeito, né? Get by ID agora. A validação aqui. Conta inexistente, o register também. Posso registrar uma conta nova, registrou. E a validação também vai estar funcionando.